E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, para os fãs de série, esses últimos tempos têm sido incríveis. Primeiro, a gente já começou com aquele hype maravilhoso de House of the Dragon, mas agora a Prime Video lançou um gigante, a série chamada Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E nesse vídeo eu vou trazer 5 fatos que você precisa saber antes de assistir Anéis do Poder, e no final vou falar as minhas primeiras impressões dos 2 episódios que foram lançados. Mas tá, o que é que você precisa saber para poder assistir essa série? Então vamos aos 5 fatos. Fato 1. Não precisa ter assistido O Senhor dos Anéis. E esse fato é muito interessante porque a série pode acabar trazendo novos fãs para o universo de J.R.R. Tolkien. E tudo isso porque Anéis do Poder se passa milhares de anos antes da trilogia de Senhor dos Anéis e também se passa antes do filme O Hobbit. Logo, se você não assistiu O Senhor dos Anéis ou assistiu os filmes pela metade e acabou não entendendo nada e não lembra de nada, pode ficar tranquilo porque você vai conseguir entender tudo que a série tá passando. Ai, que delícia! Mas, se você é fãzaço de Senhor dos Anéis, sabe todas as falas de Cós Salteado, pode ficar tranquilo porque Anéis do Poder vai ser uma nova viagem cheia de aventuras pela Terra-média. Fato 2. A história. Pelo fato de se passar na Segunda Era, a série deve abordar a Forja dos Anéis, o conto épico de Númenor, a última aliança entre os elfos e os homens e, é claro, a ascensão de Sauron ao poder. Além disso, para quem é fã das obras de Tolkien, a série pode ser um prato cheio. Isso tudo porque a gente vai poder ver em Anéis do Poder reinos que já haviam sido destruídos quando o Senhor dos Anéis nos foi apresentado. Bagaceira! Uma coisa que é importante ressaltar é que a história de Anéis do Poder ela é baseada em outras obras de Tolkien que não são as obras da trilogia base. Por isso que muitas pessoas consideram que a história de Anéis do Poder é um apêndice da história de Senhor dos Anéis. Fato 3. O vilão. O vilão da história será ninguém menos do que Sauron, um ser que está procurando incessantemente por poder para que ele possa conseguir dominar a Terra-média. Só que claro que não tem nenhum besta, então para poder Sauron conseguir atingir os seus objetivos, ele vai precisar se disfarçar de outras pessoas para conseguir induzir que a galera comece a fazer as coisas que ele precisa para assim ele conseguir o poder necessário para dominar a Terra-média. Fato 4. Os Hobbits. Pelo fato de se passar milhares de anos antes da história de Senhor dos Anéis, Anéis do Poder não contará com Hobbits. Entretanto, fique tranquilo, porque apesar de não contar com Hobbits, a história contará com os ancestrais dos Hobbits, que são chamados de Pés Peludos. E de acordo com as obras escritas por Tolkien, tanto os Hobbits quanto os Pés Peludos, eles não tiveram um grande destaque nem na Primeira Era, nem na Segunda Era, que é a era que se passa Anéis do Poder. Mas fique tranquilo, porque a produção garantiu que ela tomou uma licença poética para poder conseguir dar destaque a alguns personagens queridinhos e que com certeza vai aquecer o coração dos fãs. Fato 5. A série mais cara da história. Galera, de acordo com a Vanity Fair, a produção da série teve um gasto de 462 milhões de dólares. É muito dinheiro, e é mais dinheiro ainda quando você pensa que todo esse gasto foi apenas referente à primeira temporada. É o bichão mesmo, hein, doido? Logo, a gente percebe que a Prime Video fez um investimento pesadíssimo no mundo de Tolkien. E esse investimento é referente a apenas 8 episódios. Ou seja, uma matemática básica, cada episódio dessa temporada saiu por cerca de 60 milhões de dólares. E para assustar você ainda mais, para você ter uma ideia do quão bizarro é esse valor, a última temporada de Game of Thrones, a temporada inteira, teve um gasto de 90 milhões de dólares. Ou seja, um episódio de Anéis do Poder equivale a quase a última temporada de Game of Thrones inteira. E para os ansiosos de plantão, podem ficar tranquilos, porque a série já tem 5 temporadas garantidas. E essa notícia veio inclusive antes do lançamento dos primeiros episódios, ou seja, a galera tá apostando alto nessa nova série. Mas e aí, será que todo esse alto investimento, será que toda essa certeza de que a série seria um sucesso, será que tudo isso conseguiu ser traduzido nos 2 primeiros episódios? Ou as pessoas meio que se frustraram com o que viram? E aí a gente chega às minhas primeiras impressões. E a primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: que série linda! A série é linda demais. E realmente o investimento milionário que a produção fez, tanto na computação gráfica como no investimento de aparatos para conseguir capturar as belezas naturais do local de uma forma com alta qualidade, realmente teve um retorno muito bonito de se ver. E a beleza não é só na questão da computação gráfica e da fotografia não, tá? Porque os figurinos, eles são belíssimos. Eles são, inclusive, muito diferentes uns dos outros. E nessa diferença é que a gente consegue meio que entender
de que povo aquele personagem faz parte. Então, se a gente vê coisas com mais flores, a gente pensa no pessoal do pé peludo. Se a gente vê uma coisa mais sofisticada, a gente pensa nos elfos. Se a gente vê uma coisa mais rudimentar, a gente pensa lá nos anões. Então, os figurinos ficaram lindos e muito diferentes. E já no primeiro episódio, a gente é apresentado ao mundo vasto que Tolkien criou, tanto no número absurdo de personagens que ele tem, como nas diferentes localizações e os diferentes povos. Com características marcantes, cada um desses personagens, já de cara, eles conseguem deixar as suas primeiras impressões pro público. E aí, imediatamente, a gente já começa a eleger os nossos queridinhos e a gente também já começa a colocar uma galera no banquinho da desconfiança sobre como é que esse personagem vai se comportar lá na frente. Uma coisa que me incomodou um pouquinho foi que no primeiro episódio eu senti que o roteiro ele queria apresentar muitos personagens de vez, queria apresentar vários locais, queria abrir várias tramas e várias subtramas, e aí essa freneticidade toda me deixou meio confuso. Se para os fãs do Senhor dos Anéis já é muito difícil em alguns momentos acompanhar a trama por conta dos nomes e do número vasto de locais e de personagens que existem, imagine para quem está começando nesse universo agora. Então, começar o episódio de uma forma muito frenética pode ser um risco. E aí parece que o segundo episódio ele meio que entendeu que não daria para trabalhar no ritmo do primeiro episódio, então aí ele já traz apenas 3 núcleos, ele já gasta mais tempo mostrando os personagens, fazendo com que a gente se afeiçoe mais ou que a gente comece a odiar mais. Então o segundo episódio ele foi mais lento, mas não foi monótono. Ele foi lento o suficiente para que a gente conseguisse entender os personagens e que a gente conseguisse se sentir mais confortável nesse mundo novo e tão vasto que Tolkien criou. Com uma aposta milionária, a Prime Video consegue entregar um prato cheio para os fãs de Senhor dos Anéis, mas ela também é capaz de atrair os olhos de fãs e de novos curiosos. Com atuações muito boas, fotografias lindíssimas, um figurino de muito, mas muito respeito, Anéis do Poder tem todas as ferramentas necessárias para se tornar um grande rival de audiência de House of the Dragon. Entretanto, a série precisa lembrar que ela se baseia nas obras de Tolkien, que são obras muito densas, com muitos personagens, com muitos nomes, e que caso ela não possua um ritmo acompanhável e que deixe o espectador confortável, essa série pode se tornar um barco de investimento milionário, mas que vai navegar sozinho no mar de decepção e esquecimento. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que os fatos que eu trouxe tenham aguçado a sua curiosidade para ir assistir a Anéis do Poder, e caso você já tenha assistido, que esses fatos tenham complementado a sua experiência e que agora a série fique mais interessante. E se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando ele for lançado aqui. Então é isso, valeu!